Oi. 10 mil anos vão te dar uma dor no pescoço. Aladdin não foi apenas o ousado salto da Disney na fantasia das Mil e Uma Noites. Foi uma tempestade de reescritas, caos de elenco, experimentos de animação e batalhas nos bastidores que quase destruíram a produção. O que o público vê como uma jornada suave e mágica foi, na verdade, construído sobre noites sem dormir, disputas amargas e riscos criativos chocantes. Hoje, estamos revelando 20 fatos estranhos sobre Aladdin. O filme que quase não aconteceu da forma que você se lembra. Desde a briga furiosa de Robin Williams com a Disney, até piadas adultas escondidas que passaram pelos censores e truques de animação que desafiaram a tradição da Disney. Prepare-se. Vamos começar no número 20 e descer até o fato bônus mais surpreendente. Você não vai ver essa chegando. Vamos mergulhar. Número 20. Aladdin originalmente parecia totalmente diferente. Quando os animadores primeiro desenharam Aladdin, ele não parecia o charmoso e esperto malandro que conhecemos. Na verdade, os primeiros esboços o modelaram após o ator Michael J. Fox, juvenil, inocente, até um pouco nerd. Jeffrey Katzenberg, então chefe dos estúdios Disney, odiou. Ele disse à equipe para fazer Aladdin mais Tom Cruise, menos nerd. Os animadores aumentaram seus ombros, afiaram seu maxilar e o fizeram mais velho. Mas essa transformação criou um problema estranho. Sua mãe. Originalmente, a mãe de Aladdin era uma personagem-chave, dando-lhe apoio emocional. Mas quando o herói se tornou mais velho e descolado, Katzenberg exigiu sua remoção, declarando que ele não precisa de uma mãe para atrasá-lo. O resultado? Um filme mais enxuto, mas que perdeu seu tom original centrado na família. Durante anos, os fãs se perguntaram por que Aladdin nunca mencionou os pais, porque a Disney a cortou completamente. Não foi um descuido, foi uma ordem do estúdio que remodelou o DNA do filme. Número 19. Robin Williams foi pago com amendoins. Robin Williams, como gênio, parece maior que a vida, mas a Disney pagou-lhe quase nada. Williams aceitou apenas $75 mil pelo papel, uma quantia minúscula comparada ao império bilionário do filme. Por quê? Ele concordou como um favor, esperando que seus filhos pudessem apreciar sua atuação. Mas Williams tinha uma exigência: não usem a voz do gênio para vender mercadorias. A Disney quebrou esse acordo quase instantaneamente, estampando o gênio em anúncios, brinquedos e promoções. Williams se sentiu traído. Mais tarde, ele disse aos repórteres: "Você percebe agora que, quando trabalha para a Disney, está trabalhando para um rato." A situação ficou tão amarga que Williams se recusou a trabalhar com a Disney novamente, até anos depois, quando o estúdio pediu desculpas publicamente e lhe deu uma pintura de Picasso como oferta de paz. Não era sobre dinheiro, era sobre confiança. E por um tempo, a magia do gênio deixou um gosto amargo nos bastidores. Número 18. O filme quase recebeu uma classificação X. Acredite ou não, os censores ficaram alarmados com Aladdin. Uma linha em particular causou indignação. Durante a cena no telhado, o pretendente de Aladdin, Raja, rosna para um vendedor de rua. Na mixagem de áudio original, alguns pais afirmaram ter ouvido a frase: "Bons adolescentes tirem suas roupas." A Disney entrou em pânico. Foi uma piada secreta dos animadores ou uma linha mal mixada? A verdade, a linha era para ser: "Bom gatinho, vá embora." Mas o som arrastado a tornou infame. Os meios de comunicação atacaram, pais irritados protestaram e grupos religiosos ameaçaram boicotes. A Disney rapidamente redublou a linha para lançamentos posteriores em VHS e DVD, mas o dano já estava feito. O boato de uma piada sexual oculta grudou em Aladdin por décadas, juntando-se à infame lista de easter eggs adultos da Disney que escandalizaram famílias e encantaram teóricos da conspiração. Número 17. Os animadores esconderam participações famosas. As transformações maníacas do gênio não foram improvisações aleatórias. Os animadores incluíram participações de celebridades escondidas como piadas visuais. Observe atentamente. Você verá Robin Williams se transformar em Arnold Schwarzenegger, Jack Nicholson, Groucho Marx e até Ed Sullivan. Mas a aparição mais estranha... Em um momento, o gênio puxa o Sebastião, o caranguejo da Pequena Sereia. Isso não foi uma piada descartável. Era a maneira astuta da Disney de construir um universo animado compartilhado anos antes da Pixar aperfeiçoar a estratégia dos easter eggs. Ainda mais bizarro, os primeiros storyboards mostravam o gênio se transformando em John Wayne e Elvis Presley, mas a Disney temia que isso parecesse muito americano para um conto de fadas do Oriente Médio. Os cameos tornaram-se um ponto de discórdia. O público riu, mas os críticos acusaram o filme de ser moderno demais, retirando a atemporalidade para...
Esse empurra-puxa entre o mito clássico e a cultura pop dos anos 90 definiu a identidade única e caótica de Aladdin. Número 16. A Whole New World quase não aconteceu. É difícil imaginar Aladdin sem A Whole New World, mas a Disney quase a descartou. Os compositores Alan Menken e Howard Ashman tinham originalmente planejado uma trilha sonora muito diferente. Ashman, que estava morrendo de AIDS durante a produção, pressionou por números mais sombrios no estilo da Broadway, que destacassem as lutas de Aladdin, mas os executivos do estúdio queriam romance e espetáculo. Quando Ashman faleceu, Tim Rice entrou, escrevendo A Whole New World com Menken. No início, Katzenberg achou que o dueto emocionante era muito sentimental e quase o cortou em favor de uma música mais chamativa do gênio. Felizmente, as exibições de teste provaram que ele estava errado. A música acabou ganhando o Oscar de melhor canção original, superando I Will Always Love You, de Whitney Houston. Não foi apenas um sucesso, tornou-se o primeiro número 1 da Billboard da Disney. Um single, o que quase foi deletado, tornou-se o hino de uma era. Número 15. A animação do Sultão veio de uma fonte muito estranha. O atrapalhado Sultão, com sua personalidade obcecada por brinquedos e forma arredondada, não surgiu do nada. Os animadores basearam-no em um cachorro de estimação. O animador principal, Dale Bear, admitiu que as maneiras do Sultão, rolando no chão, batendo palmas, pulando de excitação, foram modeladas em seu próprio cachorrinho, mas a influência do cão não parou por aí. Os primeiros designs deram ao Sultão orelhas caídas e movimentos atarracados que pareciam mais caninos do que reais. Os executivos da Disney inicialmente hesitaram, dizendo: "Ele parece um cachorrinho com uma coroa." Mas os animadores resistiram, argumentando que a suavidade do Sultão era necessária para contrastar com a presença sinistra de Jafar. O que o público não sabia era que por baixo do turbante e das joias, o DNA do Sultão era puro canino de desenho animado. Isso lhe dava calor, sim, mas também minava sua dignidade, uma escolha deliberada para destacar como Jafar o manipulava facilmente. O Sultão não era apenas um rei, ele era um cachorrinho na coleira, e esse era exatamente o ponto. Número 14. O dublador de Jafar quase foi demitido. Jonathan Freeman entregou um dos vilões mais assustadores da Disney como Jafar, mas sua permanência no projeto estava longe de ser certa. No início, Katzenberg odiou sua atuação, chamando-a de teatral demais, muito Broadway. Os animadores discordaram, insistindo que a interpretação teatral de Freeman dava a Jafar uma ameaça shakespeariana. As tensões escalaram tanto que Freeman foi brevemente informado de que seu papel poderia ser reescalado. A Disney até testou algumas outras vozes, incluindo Tim Curry, que supostamente assustou demais as audiências de teste. No final, os animadores venceram a batalha, argumentando que as vogais alongadas de Freeman e as pausas astutas lhes deram o plano perfeito para exagerar os movimentos de Jafar. Ironicamente, a chamada interpretação teatral de Freeman é: agora, o que os fãs mais lembram. O vilão não era barulhento ou maníaco. Ele era lento, deliberado, gotejando veneno. A quase demissão apenas reforçou o quão dividida a Disney estava durante a produção de Aladdin. Os executivos queriam algo convencional, enquanto os artistas lutavam por ousadia teatral. Número 13. Gilbert Gottfried quase saiu. Iago, o papagaio sarcástico e ajudante de Jafar, é inesquecível graças à entrega estridente de Gilbert Gottfried. Mas Gottfried quase desistiu após sua primeira sessão de gravação, porque a Disney inicialmente exigiu que ele suavizasse. Os executivos disseram a ele: faça-o menos irritante. Gottfried, furioso, respondeu: esse é o ponto, ele deve te deixar louco. O impasse quase terminou com Gottfried abandonando o filme. Os animadores ficaram do lado dele, transformando Iago em um contraponto realmente desagradável e nervoso, cujo grasnar constante espelhava a frustração de Jafar. A aposta funcionou. Iago se tornou um favorito dos fãs e até estrelou derivados e sequências. O que o público não sabia era que sua existência dependia da recusa de um ator em ceder. Não alto, mas estridente. Não fofo, mas irritante. Essa era a posição intransigente de Gottfried. E isso fez de Iago um dos vilões cômicos mais distintos da Disney. Número 12. Os animadores secretamente se rebelaram contra as exigências da Disney. No início da década de 1990, a animação da Disney estava sob estrito controle corporativo, mas a equipe de Aladdin tornou-se rebelde. Quando Katzenberg cortou a mãe de Aladdin, vários animadores se revoltaram, inserindo discretas referências a ela no filme. Um fundo apresenta um padrão de bordado tênue com a palavra mãe, visível apenas por alguns quadros. Outros deram a Aladdin expressões passageiras de solidão que não estavam no roteiro. Os artistas de storyboard até brincaram sobre a mãe fantasma aparecendo em esboços.
Esses foram atos de protesto, pequenas maneiras, visão original. Os executivos nunca perceberam a maioria deles, mas os fãs mais tarde descobriram evidências nos arquivos do filme. Não eram apenas easter eggs escondidos, era desafio. O Aladdin final brilhou com piadas do gênio e espetáculo romântico. Mas sob a superfície, animadores frustrados haviam deixado suas marcas por toda parte. Nem tudo foi apagado. Alguns segredos viveram nas margens. Número 11, o filme foi criticado por racismo, até mesmo por sua própria equipe. Não muito tempo após seu lançamento, Aladdin foi criticado por estereótipos raciais. A música de abertura, Arabian Nights, originalmente descrevia o Oriente Médio como uma terra onde cortam sua orelha se não gostam do seu rosto. Grupos árabe-americanos chamaram isso de racista, e a Disney silenciosamente mudou a letra para lançamentos posteriores. Mas a crítica não parou por aí. Acadêmicos apontaram que, enquanto heróis como Aladdin e Jasmine pareciam mais ocidentais, com pele mais clara e sotaques americanos, vilões como Jafar tinham características e sotaques do Oriente Médio exagerados. Até mesmo alguns funcionários da Disney admitiram desconforto. O animador Glen Keane disse mais tarde: "Estávamos pisando em uma linha perigosa. A controvérsia forçou a Disney a enfrentar um escrutínio que não enfrentava desde Canção do Sul." Aladdin pode ter sido um sucesso de bilheteria, mas também provocou conversas sobre representação que assombram seu legado até hoje. Número 10. Robin Williams gravou horas de material improvisado. Robin Williams não apenas leu falas, ele desencadeou o caos. Na cabine de som, ele improvisou por horas, variando entre uma dúzia de vozes, alternando entre monólogos shakespearianos e rotinas de stand-up. Os animadores ficaram com quase 16 horas de gravações selvagens, muito mais do que poderiam usar. Os diários se tornaram tão imprevisíveis que os editores brincavam que precisavam de um gênio próprio só para organizá-los. As improvisações de Williams eram tão frenéticas que a Disney temia que o filme pudesse perder sua estrutura completamente, mas essas tangentes não roteirizadas deram origem aos momentos mais amados do gênio: sua imitação de Jack Nicholson, sua rotina de Seja Você Mesmo, suas paródias de celebridades. Não foi uma performance planejada. Foi Williams sem amarras. O estúdio até teve que alterar o pedido de classificação do filme, já que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas argumentou que o nível de improvisação tecnicamente tornava o gênio inelegível para uma indicação de melhor ator coadjuvante. Foi inovador e mudou para sempre a forma como a dublagem em animação era vista. E antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever. Porque assim como as improvisações infinitas do gênio, ainda há muitas surpresas vindo em sua direção. Número 9. O personagem de Aladdin foi baseado em um astro de cinema dos anos 1930. Quando os animadores redesenharam Aladdin de garoto comum para galã esperto das ruas, eles não apenas adivinharam, eles olharam para a era de ouro de Hollywood. Especificamente, eles o modelaram após Douglas Fairbanks Sr., o ator aventureiro de clássicos como O Ladrão de Bagdá. As acrobacias atléticas de Fairbanks, seu sorriso confiante e charme romântico se tornaram o modelo. Até os saltos nos telhados e as acrobacias ousadas de Aladdin imitam as acrobacias da era do cinema mudo de Fairbanks, mas há outro detalhe: o visual de Jasmine foi parcialmente inspirado pela colega de Fairbanks em O Ladrão de Bagdá. Em essência, Aladdin emprestou seu DNA de um épico de fantasia de Hollywood anterior. O que o público não sabia era que o novo herói da Disney era na verdade uma reinvenção de um aventureiro da velha escola, não uma invenção nova, mas um eco cinematográfico. E isso deu a Aladdin aquele charme atemporal, unindo a magia do espetáculo do cinema mudo com o brilho da animação dos anos 1990. Número 8. O tapete mágico foi o personagem mais difícil de animar. Parece simples, um tapete voador sem rosto, sem voz, sem braços. Mas os animadores descobriram que era um dos personagens mais difíceis do filme. O tapete tinha que mostrar emoção usando apenas franjas e movimento. Glen Keane e sua equipe estudaram minuciosamente performances de mímica, tentando capturar sentimentos apenas com a linguagem corporal. Cada movimento, cada curva, cada tremor tornou-se uma forma de atuação. O resultado? O público sentiu a lealdade e a brincadeira do tapete tão intensamente quanto qualquer personagem humano. Mas nos bastidores foi brutal. Os animadores passaram por listas de chamadas e sessões noturnas, refinando gestos até que funcionassem. Eles até brincaram que o tapete era o melhor ator sem cartão do SAG. O que parece sem esforço na tela foi o produto de uma exaustiva experimentação silenciosa. O tapete não era apenas tecido,
Era um personagem completo, construído apenas a partir de movimento. Número 7. Jasmine foi uma reescrita tardia. Nos primeiros rascunhos, Jasmine mal era uma personagem. Ela existia apenas como o objeto de afeto de Aladdin. As reuniões de roteiro ficaram tensas quando funcionárias criticaram o script, alertando que Jasmine era muito passiva. A Disney se apressou. Eles a reescreveram para ser mais independente, exigindo a liberdade de escolher seu próprio marido. Até mesmo sua famosa frase, "Eu não sou um prêmio a ser conquistado", foi adicionada tardiamente como uma resposta à crítica feminista. Linda Larkin, a atriz de voz de Jasmine, mais tarde admitiu que se preocupava que sua voz fosse suave demais para transmitir tanta força, mas os diretores a tranquilizaram. O que o público não sabia era que Jasmine quase se tornou outra princesa Disney sem profundidade. Não forte, mas silenciosa. Não livre, mas presa. Levou reescritas, debates e mudanças tardias na produção para dar a ela força. Essa única frase transformou Jasmine de uma figura secundária em um marco feminista para uma nova geração de fãs da Disney. Número 6. Os animadores usaram Las Vegas como inspiração para Agrabah. Agrabah não foi inspirada na arquitetura autêntica do Oriente Médio. Em vez disso, os animadores se inspiraram fortemente em Las Vegas. Eles estudaram as cúpulas exageradas, luzes de neon e palácios em estilo de cassino da Strip, misturando-os com o design árabe. O objetivo era o espetáculo, não o realismo. As torres douradas da cidade e o horizonte impossível foram feitos para deslumbrar como um truque de mágica. Chamativo, surreal, intoxicante, mas essa escolha também alimentou a crítica cultural do filme. Estudiosos argumentaram que Agrabah parecia mais uma fantasia orientalista do que história, uma mistura de clichês projetada para vender exotismo. Os animadores admitiram isso, chamando-a de Vegas da Disney no deserto. É por isso que Agrabah parece tanto antiga quanto estranhamente moderna, porque está enraizada tanto no excesso americano quanto nos contos árabes. A cidade não era história, era ilusão, e nessa ilusão Aladdin encontrou seu mundo cintilante e controverso. Número 5. O gênio quase parecia aterrorizante. Antes da improvisação de Robin Williams transformar o gênio em um turbilhão de comédia, os primeiros designs o tornavam intimidador. Os artistas de storyboard inicialmente o desenharam como uma figura sobrenatural imponente, pele azul, olhos brilhantes, ângulos agudos, mais próximo de um monstro de terror do que de um ajudante. Os executivos da Disney estavam preocupados que ele assustasse as crianças, então o animador Eric Goldberg propôs uma mudança radical. Ele estudou caricaturistas e desenhos animados de jazz dos anos 1930, dando ao gênio um corpo fluido e elástico e expressões malucas. A voz de Williams então selou a transformação, mas traços do gênio assustador original permanecem. Sua primeira aparição na lâmpada, com sombras enormes e fumaça ameaçadora, ecoa esses esboços mais sombrios. O que o público não sabia é que a risada do gênio era quase um grito. Ele não nasceu engraçado, foi esculpido para isso. Sem esse redesenho, Aladdin poderia ter apresentado uma das figuras mais assustadoras da Disney, em vez de sua criação cômica mais amada. Número 4. O cronograma do filme quase quebrou os animadores. Aladdin foi lançado apenas um ano após A Bela e a Fera, um cronograma brutal. A Disney forçou cronogramas de produção sobrepostos, o que significava que os animadores tinham que correr contra o tempo. A equipe descreveu dias de 12 horas, semanas de 6 dias, com alguns artistas desmaiando em suas mesas. As folhas de chamada se acumulavam mais rápido do que as cenas podiam ser finalizadas. Em desespero, os diretores Ron Clements e John Musker cortaram subtramas inteiras, incluindo a mãe de Aladdin e rotinas adicionais do gênio, apenas para cumprir o prazo. Mais tarde, os animadores admitiram que o ritmo os deixou exaustos, com a moral em colapso. No entanto, de alguma forma, o caos produziu um filme elegante e energético que parecia sem esforço. O que o público não viu foi o custo humano, o esgotamento, a tensão e os artistas se esforçando além dos seus limites. Não foi um passeio mágico, mas um esforço árduo. Não foi um voo suave, mas turbulência o tempo todo. A lâmpada mágica pode ter concedido desejos, mas não concedeu descanso. Número 3. A voz de Aladdin quase foi reescalada no meio da produção. Scott Weinger, mais conhecido por Full House, forneceu a voz falada de Aladdin.
Mas os executivos ficaram nervosos. Eles sentiram que sua interpretação carecia de charme e consideraram substituí-lo por outro jovem astro. Nos bastidores, as audições foram realizadas em segredo. Matthew Broderick foi até considerado como uma opção, mas os animadores já tinham desenhado milhares de quadros sincronizados com a voz de Wanger. Mudar de atores significaria refazer sequências inteiras. No final, os diretores decidiram mantê-lo enquanto contratavam o cantor da Broadway Brad Kane para cuidar das partes cantadas de Aladdin. Essa divisão de vozes criou uma ilusão perfeita na tela, mas por trás disso estava um quase desastre. Nenhuma escolha de elenco confiante, um compromisso remendado, e ainda assim funcionou. O charme nervoso e juvenil de Wanger combinou tão bem com os vocais elevados de Kane que o público nunca percebeu a troca. O que parecia suave foi realmente costurado no último momento. Número 2. Aladdin desencadeou uma revolução no merchandising. Aladdin não foi apenas um filme, foi uma onda de mercadorias. A Disney inundou as lojas com bonecos do gênio, brinquedos de tapete mágico e até maquiagem com a marca Jasmine. Mas aqui está a reviravolta. A febre quase abalou o relacionamento da empresa. Com Robin Williams, seu contrato proibia explicitamente a Disney de usar a imagem do gênio em anúncios. Quando quebraram essa regra, o escândalo foi manchete, mas financeiramente a estratégia funcionou. Em 1994, os produtos de Aladdin já tinham gerado bilhões. Sim, bilhões, com o gênio liderando a investida. Esse sucesso reformulou como a Disney abordou cada filme depois disso, de O Rei Leão a Frozen. Os filmes não eram mais apenas eventos de bilheteria, eles eram plataformas de lançamento para linhas de produtos globais. O que o público não percebeu foi que Aladdin não foi apenas um sucesso, foi um experimento corporativo e reescreveu permanentemente as regras do marketing de Hollywood. Em primeiro lugar, o filme quase foi totalmente arquivado. Aqui está a reviravolta final. Em um momento, a Disney quase descartou Aladdin completamente. Em 1991, uma exibição de teste foi um fracasso. Os espectadores acharam Aladdin antipático, o ritmo desajeitado e as músicas pesadas demais. Jeffrey Katzenberg estava furioso. Ele supostamente entrou furioso em uma reunião e disse aos diretores: "Vocês têm que jogar metade disso fora." Em 4 meses frenéticos, a equipe reescreveu o roteiro, redesenhou Aladdin, cortou a mãe dele e reformulou o gênio em torno da voz de Robin Williams. Foi uma reformulação total, o que os animadores mais tarde chamaram de apocalipse da história. O filme que chegou aos cinemas era quase completamente diferente da versão que a Disney tinha em mãos um ano antes. Não foi uma produção tranquila, mas um colapso e renascimento. Sem essa crise, Aladdin como o conhecemos nunca existiria. A lâmpada mágica quase foi destruída antes que alguém a esfregasse. Fato bônus, uma gravação secreta de Robin Williams está trancada. O segredo mais louco de todos? A Disney ainda possui horas de gravações inéditas de Robin Williams como o gênio. Improvisos tão ousados, tão adultos, que nunca poderiam ser usados em um filme para a família. Williams uma vez brincou: há material suficiente para fazer uma versão do gênio para maiores de 18 anos. Segundo pessoas de dentro, os advogados da Disney até impuseram restrições a essas gravações, proibindo seu lançamento por décadas. Os fãs nunca as ouviram e talvez nunca ouvirão. A ideia de um gênio cru, sem censura, xingando, improvisando sobre política e fazendo imitações de celebridades, permanece trancada no cofre. É o lado oculto de Aladdin, aquele que nunca poderia ser mostrado. O riso que conhecemos é apenas uma fração do que Williams ofereceu. Em algum lugar enterrado nas profundezas dos arquivos da Disney, o gênio ainda vive em sua forma mais selvagem e desenfreada. Aladdin não era apenas um conto de fadas da Disney. Foi um campo de batalha de visões conflitantes, traições nos bastidores, controvérsias culturais e performances únicas. Por trás das deslumbrantes paredes do palácio havia suor, conflito e caos. No entanto, dessa tempestade surgiu um filme que definiu uma geração e provou que, mesmo nas produções mais confusas, a magia ainda pode acontecer. Se você aprendeu algo novo hoje, clique no botão de curtir, inscreva-se para mais segredos dos bastidores e lembre-se, assim como o gênio, histórias como estas continuam vivas muito depois dos créditos finais.